pergunta é muito simples. O PSOL deve entrar ou não no governo de coalizão que o Lula está construindo? É um governo de frente ampla, portanto, é um governo de colaboração com frações burguesas que se deslocaram fundamentalmente a partir do segundo turno. Ou seja, no primeiro turno, a campanha do Lula, o que garantiu a presença do Lula no segundo turno, foi o impulso da mobilização que começou em 2021 pelo Fora Bolsonaro, que não conseguiu levar milhões às ruas, portanto, não atingiu o nível de tensão política que obrigasse, naquelas circunstâncias, o Lira a abrir o processo do impeachment, mas no segundo turno houve uma frente ampla que cumpriu um papel, a diferença foi 2 milhões de votos. Eu não creio que se possa atribuir a vitória do Lula a Simone Tebet, é um exagero, vamos ter também sentido das proporções de que foi o combate, do que é o bloco MDB, PSDB, dentro da atual correlação de forças políticas no Brasil, mas é um governo de coalizão com representação, com concertação com a burguesia, com colaboração com a burguesia. Só deve ou não entrar? Esta é a pergunta. A resposta. Há 3 grandes respostas e, entre elas, posições intermediárias. Não é somente entrar ou não entrar. A pergunta é entrar ou não entrar. As respostas são 3. Primeira posição. Entrar é um governo em disputa e a disputa se faz de fora para dentro, de baixo para cima, mas também de dentro para fora. Se faz em todos os terrenos. Esta é uma posição. Portanto, ela parte de uma premissa que é que, na atual correlação de forças, é possível fazer a disputa por dentro do próprio governo. Esta é a premissa. Que se pode fazer a disputa do governo é evidente, mas se pode fazer de dentro do próprio governo, ou a resposta mais clara, porque é claro que se pode fazer de fora para dentro e de cima para baixo. Mas de dentro para fora também se pode fazer. Os companheiros concordam com a tese do governo de disputa, dizem, é possível. Primeira posição. Segunda posição. Trata-se de um governo de coalizão, portanto é um governo que já estabelece compromissos estratégicos com a classe dominante, portanto que vai substituir o teto de gastos por um outro tipo de âncora fiscal, o que limita o papel do Estado, porque o que orienta o governo é oferecer tranquilidade às classes dominantes de que vale a pena investir no Brasil, o entesouramento privado dos capitalistas brasileiros, e favorecer o investimento externo. Porque há um enorme entesouramento de dinheiro no mundo que, durante os últimos 25, 30 anos, foi para a China e que agora uma parte poderia vir para o Brasil se houvesse condições favoráveis para os negócios. Portanto, é um governo que, ao mesmo tempo que atende às demandas da extrema miséria, da extrema pobreza, estabelecerá uma aliança estratégica com uma fração da classe dominante para favorecer o crescimento social, porque a aposta é que a redução da pobreza e da miséria para a massa da classe trabalhadora, para estes 32, 33 milhões que têm hoje carteira assinada no setor privado, para os 13, 14 milhões que são funcionários públicos, é o crescimento econômico. Portanto, a chave é crescimento econômico, para isso é preciso investimento. O Estado não tem capacidade de investimento, a não ser que entre em conflito com a burguesia na gestão da dívida pública. É preciso que o setor privado faça investimento e favoreça a entrada de capitais estrangeiros. E, portanto, conclui que essa estratégia está errada e que o PSOL deve ser oposição de esquerda. Esta posição, ela tem ecos no PSOL, mas ela prevalece fundamentalmente nos partidos da esquerda mais radical, da extrema esquerda, que apresentaram candidatos próprios. Sim. No processo eleitoral. E se declaram oposição de esquerda. É a posição do PSTU. Também, imagino, não li ainda as posições do PCB e da UP, mas é muito provável que caminhe nessa direção. Não estou dizendo que é. A do PSTU eu conheço. É a posição de esquerda. Há uma terceira posição. A terceira posição é uma tentativa de responder a um dilema. O dilema é que é um governo de colaboração de classes. Na análise não pode haver contaminação emocional. Evidentemente estamos todos
emocionados com a vitória do Lula, mas a análise tem que ser fria e serena. Isto é um governo de colaboração de classe. Ou seja, nossos inimigos estratégicos terão representação dentro do governo. O Múcio está ali representando a blindagem das Forças Armadas. Vamos dizer as coisas como são. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, há uma extrema-direita que dirige, politicamente influencia metade da população brasileira, significa que tem apoio de uma massa da burguesia, a maioria da burguesia apoia Bolsonaro, teve com ele nas eleições, não é só o agronegócio. Tem maioria nas camadas médias e chegou a ter influência em setores dos trabalhadores. Portanto, temos uma extrema-direita com força social de choque, que pode impedir o governo de governar. Sim. E, portanto, nós temos que considerar que a oposição ao governo será o bolsonarismo. O lugar do PSOL não pode ser, portanto, na oposição ao governo de coalizão, ao governo liderado pelo Lula. Mas tampouco o PSOL pode confundir o que é apoio à governabilidade do Lula contra a extrema-direita com o apoio ao governo. São duas coisas diferentes. A defesa do Lula contra o bolsonarismo não é o mesmo que integração ao governo Lula. Porque, veja, Maria Flor, disciplina de governo é mais elevada que a disciplina de partido. Quando nós indicamos um camarada para o governo, ele passa a obedecer ao governo, não mais ao seu partido. A disciplina de governo tem prioridade sobre a disciplina de partido. Senão não há lealdade dentro da equipe de governo. Se não há lealdade na equipe de governo, é desonesto politicamente. Sim. A honestidade política é uma premissa revolucionária para a esquerda. Se nós, entre nós, não dizemos o que pensamos, não é possível transformar a sociedade brasileira. O PSOL, na minha opinião, defendo a terceira posição, deve manter uma atitude de independência, não deve entrar no governo, porque a relação de forças exige que, com a sua fragilidade, o PSOL seja mais útil na mobilização de baixo para cima e de fora para dentro. O PSOL não tem quadros, não tem coesão política para, ao mesmo tempo, estar nos movimentos sociais, no movimento sindical, no movimento feminista, no movimento popular, no movimento negro, no movimento estudantil, no ambiental, no LGBTQIA+, ao mesmo tempo ter quadros nos parlamentos, porque nós ampliamos a nossa representação institucional, não só porque temos 12 deputados federais, mas nós temos dezenas de deputados estaduais, nós temos outras dezenas de vereadores. Isso consome a força militante, músculos e nervos, inteligência tática, e ao mesmo tempo está no governo. Não tem. São 12 deputados num congresso de 513 deputados. Tem que fazer escolhas. A prioridade do PSOL deve ser na mobilização social de baixo para cima. Se o PSOL entrar no governo, vai ocorrer, Maria Flor, de forma precoce, a institucionalização do PSOL. O que aconteceu com o PT a partir de 2003, que é uma doença para a esquerda mundial, a institucionalização. Como são poucos militantes educados e formados, como a construção de lideranças depende da transferência de experiência, o que ocorre é que a entrada nos governos, se o PSOL entrar, digamos, no ministério, não é só um quadro que vai para o ministério, nós estamos falando de centenas de militantes, Maria Flor, que vão para o governo. Tem segundo, tem terceiro escalão, tem que ter a ver coerência, tem que ter engajamento. Essas centenas de militantes vieram dos movimentos populares, vão estar em cargos públicos. Isso desenvolve uma mentalidade, um modo de vida, uma cultura, chama-se institucionalização. Aborta o desenvolvimento de um partido socialista com o impulso anticapitalista. E isso não é bom nem para... Isso é fatal para o PT, mas não é bom para a esquerda em geral. E não é verdade que o governo Lula, para ele é indispensável a presença do PSOL no governo. Não é verdade. O governo Lula tem plena capacidade de constituir uma equipe com quadros que vieram das lutas populares e que são representativos. Há excepcionalidades? Há. Nós podemos discutir o tema que você colocou, e é agudo, do Ministério dos Povos Originários. Bom, isso se pode resolver porque as militantes
da PIB que se filiaram ao PSOL podem ter uma licença para aceitar o convite como lideranças da PIB, não como do PSOL. Isto é possível de resolver. É diferente quando nós falamos do núcleo central dirigente do PSOL. Entendi. É completamente diferente. Portanto, aqui nós estamos falando, para terminar, Maria Foro, de uma decisão, repito, a pergunta é fácil, o PSOL tem que entrar ou não no governo, as respostas são complexas. Esta fórmula é uma geringonça brasileira, significa que a partir do Congresso Nacional, o PSOL está alinhado com a defesa do governo, portanto, com a defesa da governabilidade do Lula diante da extrema-direita, mas preserva sua independência.